Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. A pessoa que mais divulgou Otto Rank em tempos relativamente recentes foi o antropólogo Ernest Becker, que se fundamentou muito na obra de Otto Rank em seus livros, principalmente no livro A Negação da Morte, que foi publicado em 1972. Com esse título de Negação da Morte, Ernest Becker colocava em evidência a dificuldade do indivíduo de lidar com o fato de que ele é, ao mesmo tempo, um ser biológico e um ser simbólico. Becker já lidava com a importância dessas questões em seus livros anteriores, como em The Structure of Evil, de 1968. Com seu livro encontrado após a sua morte, Escape from Evil, que foi publicado póstumamente em 1975, Becker almejava completar o seu pensamento. Podemos dizer que ele colocou de forma muito clara a questão da produção de significados e o quanto ela é tipicamente humana, ao mesmo tempo que ela traz contradições e conflito, como veremos. Porque a questão central é a seguinte: sendo o homem um ser que domina a linguagem, sendo um organismo que possui uma capacidade simbólica, ele tem a capacidade de oferecer muito mais ao mundo do que o mundo, enquanto natureza, pode oferecer ao ser humano. Pois, segundo Becker, a natureza apenas ofereceria o cenário para que o homem pudesse nascer, se alimentar, crescer, procriar e morrer. Ou seja, apenas estaria garantido o atendimento das necessidades da parte instintiva, como de qualquer outro animal. Mas aí não ficaria atendida a parte simbólica. Portanto, enquanto organismo que é também simbólico, para tornar sua realidade significativa e possuir direcionamentos para agir no mundo, o ser humano precisa oferecer os seus próprios significados ao mundo. A realidade, vista a partir desse ponto, já é em grande parte ficcional, devido igualmente a uma questão ética, ou seja, de que o ser humano precisa atribuir significados, pois não pode agir como um organismo que não tivesse também, e legitimamente, uma capacidade simbólica. Nisso, o grande inimigo do ser humano é a decadência inerente às coisas do mundo natural e do corpo animal. Essa é a razão do título A Negação da Morte. Segundo Becker, influenciado por Rank, entram aí as interdições relacionadas ao corpo e à sexualidade, pois o sexo é do corpo, e o corpo é algo que vai morrer. O ser humano precisa, então, conquistar a decadência por meio da cultura, por meio daquilo que é simbólico e de que precisa ser pensado e lidado simbolicamente. Faremos aqui uma citação do livro The Structure of Evil, onde Becker coloca isso de forma muito clara. Em relação ao mal das coisas que entram em decadência, o homem apenas pode esforçar-se para deixar um registro histórico dos fins humanos inseridos quase que indelevelmente no mundo da natureza. Um templo grego que se destaca contra o céu, ou a inscrição dos espartanos nas Termópilas, é uma vitória humana sobre o mal. O espírito foi inserido no mundo pelo único animal da natureza que pode superar o mal das coisas que entram em decadência. Consideramos adequadamente como uma prova da aparição do distintivamente humano na Terra os primeiros indícios das cerimônias fúnebres para os mortos. Nesse momento, um animal semelhante ao macaco pela primeira vez se sentiu preocupado com a decadência das coisas e pôde fazer algo característico. Criou um objeto de arte, um objeto ritual, em substituição a um objeto natural que havia desaparecido. Realização concreta e liberdade foram então inseridas intencionalmente na natureza. Nesse contexto de criação de significados, onde a cultura é eficaz, Becker nos lembra que a finalidade de todo organismo é se expandir, se afirmar no mundo. Em outras palavras, necessita expressar a potência do ser, tal como vemos em outros autores. Portanto,
Como Becker escreveu em seu livro Fight Against Evil, a cultura irá revestir o ser humano com o que ele chamou de um alter organismo, ou seja, esse algo mais simbólico, propiciando uma afirmação de si mesmo com a cultura, apesar da decadência e da morte. Assim, era possível e igualmente necessária uma construção cultural legítima da permanência da pessoa e de estruturas sociais que são eficazes para construir e manter simbolicamente essa permanência. Como escreveu o psiquiatra argentino Carlos José Hernández em seu livro O Legado Sagrado na Terapia, de 1986, toda essa construção é o meio de, apesar das contingências que reduziriam o ser humano ao denominado macaco nu, efetivamente, aspas, será amado na vida e para além dela, fecha aspas, construindo-se a vivência especificamente humana, dentro da natureza, dentro da vida. Afirmando-se como um ser cultural, minimiza-se a limitação biológica. Vejamos também que, mesmo no campo da pretensa neutralidade científica, em oposição àquilo que se apresenta sinceramente desde o início como um movimento de fé, existe esse projeto de revestimento com o alter-organismo. O psicólogo transpessoal Ken Wilber salientou esse fato ao escrever em seu livro Um Deus Social, de 1983, um comentário sobre Otto Rank, onde ele dizia o seguinte, aspas, foi o gênio de Rank que percebeu que não apenas a mágica e o mito, mas também as criações racionais e as crenças puramente lógicas também eram projetos de imortalidade. Eram criações que, ao aspirarem a um certo grau de verdade, aspiravam a um certo grau de durabilidade, e, ao aspirarem à durabilidade, reivindicavam a esperada imortalidade. Fecha aspas. Esse projeto de afirmação, essa colocação de um alter-organismo sobre o organismo animal, não é necessariamente uma coisa sobrenatural ou metafísica. Poderíamos considerar-se simplesmente a construção de pressuposições simples, condizentes com os aspectos simbólicos e morais do convívio humano, tais como minhas ideias continuarão, as pessoas se lembrarão de mim, minha história será contada, etc. Becker nos lembra aqui que isso tem muito a ver com a religião, e que a religião tem tudo a ver com a cultura. Na verdade, toda cultura é religião. Becker segue aqui Otto Rank, pois em relação aos sistemas simbólicos de que o ser humano necessita, todos têm a finalidade básica de elevar o ser humano acima da natureza. Todos são religião. Sobre isso, já vimos que em relação à lei social, em relação às ideologias de imortalidade que se sucedem ao longo da história, que são instrumentalizadas em benefício dos grupos detentores do poder, que todas essas ideologias são crença. Lembramos que uma vez se acreditou no direito divino dos reis, uma vez se acreditou na normalidade e até na moralidade do tráfico de escravos. Se acreditou na demonstração justa de poder na luta dos gladiadores e na moralidade da escravização do derrotado. Hoje, nossa sociedade possui outras crenças cruéis, que passam por racionais e lógicas e colocam culpa por sobre quem está fora. Temos, também por outros meios, a suposta moralidade da escravização do derrotado, que não é colocada dessa forma. É colocada como se fosse racional, normal, esperada. Mas veremos que a suposta razão por detrás dessas construções provém da negação da condição de criatura. Neste ponto, Becker irá buscar a contribuição do filósofo Søren Kierkegaard. É justamente pela negação da condição de criatura que irá se manifestar o aspecto sombrio da negação da morte. Devemos, portanto, ver o seguinte: quando o ser humano faz essa construção
de negação da morte, o quanto ele quer fazer desaparecer de sua consciência a sua condição de criatura. Ou seja, esquecer que é um ser falível, um ser carente, que não tem controle sobre as forças cósmicas, etc. A questão em que a negação da morte irá revelar o pior do ser humano será justamente esquecer a sua condição de criatura. Isso equivale ao ser humano falsificar a sua realidade, falsificar a sua consciência, falsificar a sua relação com os outros e com o mundo. Esse é o problema, pois aí se torna provável que ele vai se imaginar como estando acima da natureza, acima dos outros seres humanos, acima dos outros povos, e assim, o que se iniciou como construção cultural irá se revelar como uma necessidade de destruição dos modos diferentes de se expressar, pois o modo que os outros povos têm de expressar o ser contradiz e assim invalida a nossa forma de expressar o ser. Se tornam, portanto, prováveis os atos de guerra, de violência e destruição. Becker nos mostra, então, a necessidade que o ser humano abdique dos projetos de perpetuação muito limitados. Como limitados, entendemos aqui que nesses projetos ele precisaria de forma imediata diminuir o outro, destruir o outro, para ter a sensação de que seu ego tem alguma durabilidade, de que ele só pode se empoderar se desempoderar o outro. Isso traz sofrimento para o outro, deve ser moralmente condenado. Em relação a essa questão, Becker considera a abordagem de Otto Rank como a mais adequada. Nos diz que Rank se aproxima de Kierkegaard. Em relação à necessidade de haver algum tipo de renúncia. Então, de que forma o ser humano poderia se aceitar, se percebendo como falível, limitado, contingente e, além disso, como pode se livrar da compulsão de querer ser cruel com o outro para tentar provar a si mesmo que ele tem potência no mundo? A questão é essa. O ser humano não tem como se justificar. Ele tem de postular um poder maior que o justifique. Aqui Otto Rank vai discordar de Nietzsche, em sua busca pelo poderoso e compulsivo Eros da antiguidade, afirmado espiritualmente pelos gregos e fisicamente pelos romanos, conforme Rank. Chegou o momento de valorizar o denominado ágape, fundamental na tradição cristã, onde o ser humano supera a dor de seu aspecto limitado, imperfeito, pelo fato de que ele se torna bom, não por si próprio, pois ele não conseguiria, mas por um movimento do supremo bem, do sumo bem, na direção do ser humano, conforme o conceito que a humanidade, em suas diversas épocas e culturas, entendeu como esse supremo bem, com a palavra Deus. Por essa razão, para Rank não cabe tentar explicar Deus. É uma ideia que está como que a priori nos povos. Existe então o alívio de se abandonar a compulsividade, a possessividade do Eros em favor da receptividade do acolhimento do ágape. Conforme Otto Rank, em seu livro Beyond Psychology, de 1939, sob o amor ágape, a pessoa humana é considerada digna de amor porque, desde o início, é amada por Deus, por princípio. Isso não depende da contingência social, não depende do amor humano. Assim, a pessoa é digna pelo fato de que, por princípio, é amada. É uma experiência interna que valida a pessoa, e a sua contrapartida por parte da pessoa, em relação ao supremo bem, será a fé na direção do supremo bem, seja como for que sua cultura, época e lugar o representem. Com isso, a pessoa não necessita afirmar o seu poder contra o outro para sentir que tem significação no mundo. Ela já está validada. Não precisa destruir o outro para se afirmar. Conforme Becker, Rank nos aproxima da conclusão de Kierkegaard. O ser humano é falível, limitado, não pode quase nada, mas está diante de um Deus que pode tudo. Veremos, em outros vídeos,
mais relações entre Ernest Becker e Otto Rank. Por agora é isso. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima.